Existem momentos na vida que dividem nossa existência em antes e depois. O meu aconteceu numa quinta-feira chuvosa de outubro, quando descobri que meu único filho era capaz de olhar nos meus olhos e mentir da forma mais cruel possível. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira dedicada a criar aquele menino que se transformou num homem que eu não reconhecia mais, recebi a maior lição sobre ingratidão que alguém pode imaginar. Meu nome é Edna Ferreira. Nasci e me criei aqui em Salvador, no bairro da Liberdade. Trabalhei 42 anos como funcionária pública na Secretaria de Educação, acordando todo santo dia às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar ao trabalho, sempre sonhando com um futuro melhor para mim e para meu filho. Fábio era tudo na minha vida. Quando o pai dele nos abandonou, ele tinha apenas 3 anos, e desde então, éramos só nós 2 contra o mundo. Durante décadas, me sacrifiquei de todas as formas possíveis. Deixei de comprar roupas para mim mesma, cortei gastos com tudo que fosse supérfluo, trabalhei fins de semana fazendo faxinas extras, tudo para que ele pudesse estudar numa escola particular, fazer curso de inglês, ter as oportunidades que eu nunca tive. Enquanto outras mulheres da minha idade saíam, namoravam, refaziam suas vidas, eu escolhi dedicar cada minuto livre ao meu menino. Lembro como se fosse hoje do dia em que ele se formou em administração. Eu estava na primeira fileira do auditório, chorando de emoção, orgulhosa como nunca estive na vida. Todas aquelas noites mal dormidas, todos aqueles finais de semana trabalhando, valeram a pena naquele momento. Meu filho estava se tornando alguém na vida, e eu tinha sido fundamental para isso acontecer. Depois da formatura, consegui um emprego numa empresa boa aqui em Salvador. Como eu sempre fui cuidadosa com dinheiro, tinha uma reserva guardada e resolvi ajudá-lo a se estabelecer. Abri uma conta conjunta no banco, coloquei ele como dependente no meu plano de saúde, comprei um carro no meu nome para ele usar. Afinal, era meu filho único, meu sangue, minha continuação no mundo. Queria facilitar a vida dele, dar o suporte que toda mãe deseja dar. Foi quando ele conheceu a Patrícia, uma moça bonita, bem educada, filha de família tradicional de Ondina. No começo, ela até era simpática comigo. Me cumprimentava quando vinha aqui em casa. Conversava sobre amenidades. Mas aos poucos, comecei a notar uma mudança no comportamento do Fábio. Ele ficava mais distante, visitava menos. Sempre tinha uma desculpa para não almoçar comigo aos domingos, tradição que mantínhamos há anos. Quando eles se casaram, há 3 anos, eu estava feliz pela felicidade dele, mas também sentia um aperto no coração. Uma intuição de mãe, sabe como é? Aquela sensação de que as coisas estavam prestes a mudar, e não necessariamente para melhor. A cerimônia foi linda, numa igreja chique da Barra, mas durante toda a festa, me senti meio deslocada, como se fosse uma estranha na celebração do meu próprio filho. A sogra da Patrícia, Dona Sônia, sempre me tratou com uma educação fria, daquelas que a gente percebe que é só da boca para fora. Ela tem posses, mora numa casa grande no corredor da Vitória, sempre vestida com roupas caras, falando de viagens internacionais e jantares em restaurantes sofisticados. Desde o primeiro dia, deixou claro que eu não fazia parte do mesmo círculo social dela. Depois do casamento, as visitas do Fábio foram diminuindo drasticamente. Quando ele aparecia, sempre estava com pressa, olhando o celular o tempo todo, como se estar ali comigo fosse apenas mais uma obrigação da agenda dele. As conversas ficaram superficiais, automáticas. Ele perguntava como eu estava, eu respondia que estava bem, ele falava do trabalho por 5 minutos e ia embora. Comecei a perceber que nossa relação estava se transformando numa formalidade. Ele só me ligava quando precisava de alguma coisa, geralmente relacionada aos cartões que eu pagava ou ao seguro do carro. Quando eu tentava puxar assuntos sobre a vida dele, sobre como estava o casamento, sobre planos para o futuro, ele sempre desviava o foco ou cortava a conversa com qualquer desculpa. Meu aniversário de 68 anos estava chegando, e eu estava ansiosa para organizar algo especial. Fazia tempo que não tínhamos um momento só nosso, de mãe e filho, sem as interferências da vida corrida.
Pensei que seria a oportunidade perfeita para resgatar aquela proximidade que tínhamos antes, aquelas conversas longas sobre tudo e sobre nada que costumávamos ter. Liguei para ele numa segunda-feira, empolgada com a ideia. Expliquei que queria comemorar num lugar bonito, fazer algo diferente, especial. Sugeri o Bistrô do Pelourinho, um restaurante que eu sempre quis conhecer, mas nunca tinha ido porque achava caro demais para ir sozinha. Era o tipo de lugar que eu considerava apropriado para uma ocasião importante como essa. A reação dele foi estranha desde o início. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a fazer perguntas vagas sobre o dia, o horário, se eu tinha certeza de que queria ir naquele lugar específico. Parecia que estava ganhando tempo, como quem está pensando numa desculpa para dar. Mas no final, concordou. Marcamos para a quinta-feira seguinte, às 8 da noite. Durante toda aquela semana, me preparei com um cuidado especial. Fui ao shopping da Bahia e comprei um vestido azul marinho, elegante, mas não exagerado, perfeito para a ocasião. Marquei horário no salão da Dona Neuza, aqui perto de casa, para fazer escova no cabelo. Até comprei uma sandália nova, dessas mais confortáveis, mas que dão um ar mais sofisticado. Na quarta-feira, véspera do nosso jantar, estava organizando minha bolsa, escolhendo qual batom usar, quando o telefone tocou. Era o Fábio, e pelo tom de voz dele, percebi imediatamente que alguma coisa estava errada. Ele falou de forma mecânica, como quem está lendo um script. Mãe, surgiu uma viagem de trabalho de última hora. Vou ter que viajar amanhã de manhã cedo e só volto no sábado. Não vai dar para ir no jantar. Meu coração despencou. Perguntei se não tinha como ele remarcar a viagem, expliquei que eu já tinha comprado roupa nova, arrumado o cabelo, estava ansiosa há uma semana. Ele foi seco na resposta. Não tem como mudar, mãe. É trabalho, você entende. A gente marca outro dia quando eu voltar. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada na sala, segurando o vestido novo nas mãos, sentindo uma mistura de tristeza e decepção que era quase física. Pensei em cancelar tudo, ficar em casa vendo televisão, fazer como se aquele dia fosse igual a qualquer outro. Mas alguma coisa dentro de mim se rebelou contra essa ideia. Resolvi que ia comemorar meu aniversário mesmo assim. Falei comigo mesma. Edna, você trabalhou a vida inteira, criou um filho sozinha, merece ter uma noite especial, com ou sem ele. Era uma forma de resistir àquela sensação de que minha vida estava se tornando irrelevante para as pessoas que mais amava. Na quinta-feira, me arrumei com ainda mais capricho do que havia planejado. Coloquei o vestido novo, a sandália nova, passei o batom vermelho que raramente usava, borrifei um perfume que tinha ganhado no Dia das Mães do ano passado e ainda estava quase cheio. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher digna, elegante, que merecia respeito e consideração. Peguei um táxi para o Pelourinho. Durante o trajeto, tentei me concentrar nas luzes da cidade, na música que o motorista estava ouvindo, em qualquer coisa que me distraísse da melancolia que insistia em aparecer. Quando chegamos ao restaurante, respirei fundo e entrei com a cabeça erguida. O lugar era ainda mais bonito do que eu imaginava. Luzes suaves, mesas bem arrumadas, um ambiente aconchegante que me fez sentir especial. O garçom me recebeu com simpatia, perguntou quantas pessoas seriam. E quando respondi que era só eu, ele não demonstrou estranheza. Apenas me conduziu para uma mesa perto da janela. Sentei-me e pedi o cardápio. Escolhi um prato que nunca havia experimentado, uma taça de vinho para acompanhar, e resolvi aproveitar aquele momento como uma celebração pessoal. Tirei algumas fotos da mesa, do ambiente, para postar depois nas redes sociais. Queria registrar que tinha tido coragem de comemorar minha vida, mesmo sozinha. Estava começando a me sentir bem, até relaxada, quando senti vontade de ir ao banheiro. Levantei-me da mesa, peguei a bolsa e comecei a caminhar pelo restaurante procurando a placa indicativa. Foi quando minha vida virou do avesso de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Caminhando entre as mesas, olhei casualmente para o lado direito do salão, e o que vi me fez parar no meio do caminho, como se tivesse levado um soco no estômago. Lá estava ele, meu filho Fábio, sentado confortavelmente numa mesa para 4 pessoas, rindo, conversando animadamente,
brindando com uma taça de vinho na mão. Mas ele não estava sozinho. Ele não estava viajando a trabalho. Ele estava ali, no mesmo restaurante que eu, comemorando alguma coisa com a esposa Patrícia e com a sogra dela, Dona Sônia. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu de uma forma irreversível. 45 anos de dedicação, de sacrifício, de amor incondicional, desmoronaram diante dos meus olhos. Meu filho tinha escolhido mentir para mim, inventar uma viagem inexistente, para não precisar comemorar meu aniversário comigo. Preferia estar ali, com a família dela, a passar algumas horas na companhia da mulher que lhe deu a vida. Fiquei parada ali, tremendo, tentando processar aquela traição. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Todas as dúvidas que eu vinha tendo sobre nossa relação se confirmaram da pior forma possível naquele instante. E foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria nossa relação para sempre. Respirei fundo, ajeitei a postura e comecei a caminhar em direção à mesa dele, sabendo que o que eu estava prestes a fazer não teria volta. Vocês querem saber como foi que eu enfrentei meu filho naquele restaurante? De onde vocês estão assistindo isso? Deixa aqui nos comentários a cidade de vocês, eu sempre respondo. E se vocês nunca viram o canal Vovó, lembrou antes, se inscreve porque eu sempre conto histórias reais que mexem com o coração da gente. Histórias de superação, de pessoas que não aceitaram ser pisoteadas pela vida. Porque o que aconteceu depois dessa descoberta foi algo que nem eu mesma sabia que era capaz de fazer. Meus passos em direção àquela mesa pareciam ecoar no meu peito como tambores de guerra. Cada metro que eu percorria, sentia o sangue subindo para o rosto, uma mistura de raiva, decepção e uma determinação que eu desconhecia em mim mesma. 45 anos de maternidade dedicada estavam prestes a explodir numa confrontação que eu nunca havia imaginado ter com meu próprio filho. Quando cheguei a cerca de 3 metros da mesa deles, consegui escutar fragmentos da conversa. Dona Sônia estava contando sobre uma viagem que tinha feito para Paris no mês anterior, gesticulando com as mãos carregadas de anéis caros, enquanto Patrícia sorria e fazia comentários sobre os restaurantes franceses que gostaria de conhecer. Fábio estava claramente à vontade, inclinado na cadeira, com uma expressão relaxada que eu não via no rosto dele há meses quando estava comigo. O que mais me machucou foi perceber como ele parecia genuinamente feliz ali. Não era a felicidade forçada de quem está cumprindo uma obrigação social. Era a alegria natural de alguém que estava exatamente onde queria estar, com as pessoas com quem escolheu passar seu tempo livre. Enquanto para mim, sua própria mãe, ele inventava desculpas elaboradas para fugir de um simples jantar de aniversário. Parei bem atrás da cadeira da sogra da Patrícia e pigarreei discretamente. Dona Sônia foi a primeira a me notar, virando a cabeça com aquela expressão de quem está sendo incomodada por alguém que não deveria estar ali. Seus olhos me escanearam de cima a baixo, avaliando meu vestido, meu cabelo, minha postura, numa fração de segundo que me fez sentir como uma intrusa. Patrícia seguiu o olhar da mãe e seu rosto ficou levemente corado quando me reconheceu. Ela abaixou os olhos imediatamente, como uma criança pega fazendo algo errado. Mas foi a reação do Fábio que me cortou como uma lâmina afiada. Quando ele levantou os olhos e me viu ali, parada atrás da mesa deles, sua primeira expressão não foi de susto ou constrangimento. Foi de irritação pura. Como se eu fosse uma vendedora ambulante interrompendo uma refeição importante, ele fechou a cara e soltou um suspiro audível de impaciência. Naquele momento, entendi que nossa relação havia se deteriorado muito mais do que eu imaginava. Para ele, eu não passava de um estorvo, um peso que ele carregava por obrigação familiar. "Oi, Fábio", disse tentando manter a voz firme, embora meu coração estivesse disparado. "Que coincidência te encontrar aqui. Pensei que você tinha viajado a trabalho hoje." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Sônia olhava alternadamente para mim e para ele, claramente curiosa para ver como aquela situação seria resolvida. Patrícia mexia nervosamente no guardanapo, evitando olhar diretamente para mim. E Fábio me encarou com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto do meu filho. Era desprezo. Ele não tentou inventar uma explicação.
Não demonstrou qualquer constrangimento por ter sido pego numa mentira descarada. Em vez disso, empurrou a cadeira para trás, levantou-se lentamente e me olhou de cima a baixo com o mesmo ar de superioridade que havia herdado da família da esposa. "Mãe", ele disse, e a forma como pronunciou a palavra soou quase como uma acusação. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta me deixou perplexa, como se eu fosse a pessoa que estivesse no lugar errado, como se fosse eu quem devesse explicações. Durante alguns segundos, fiquei sem saber o que responder. Esperava que ele tentasse se justificar, que demonstrasse ao menos um pouco de vergonha por ter mentido tão descaradamente. "Eu vim comemorar meu aniversário", respondi, tentando manter a dignidade na voz. "Lembra? Aquele jantar que nós tínhamos marcado? Aquele que você cancelou porque disse que ia viajar? Foi quando aconteceu algo que marcou para sempre nossa relação." Fábio começou a rir. Não era uma risada nervosa ou constrangida. Era uma risada de deboche, alta o suficiente para chamar a atenção das mesas próximas. Algumas pessoas começaram a olhar na nossa direção, curiosas com a cena que estava se desenrolando. "Ah, mãe, por favor", ele disse, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança birracenta. "Você apareceu aqui para fazer escândalo? Olha, eu tenho uma vida própria agora, entendeu? Não posso ficar perdendo tempo com suas bobagens de aniversário. Você já é uma pessoa adulta, pode muito bem comemorar sozinha." Cada palavra que saía da boca dele era como um tapa na minha cara. "Bobagens de aniversário? Perder tempo comigo?" Aquelas frases saíram da boca do mesmo menino que eu ninava quando estava com febre, que eu levava no colo para o hospital nas madrugadas quando ficava doente, que chorava no meu ombro quando o pai foi embora e prometeu que nunca mais ia nos abandonar. Dona Sônia estava claramente se deliciando com a situação. Percebi no rosto dela uma expressão de satisfação mal disfarçada, como se estivesse assistindo a um espetáculo que ela mesma havia ajudado a orquestrar. Patrícia, pelo menos, parecia desconfortável, mexendo nas joias do pescoço e olhando para qualquer lugar que não fosse para mim. "Fábio", tentei uma última vez, sentindo a voz tremer apesar dos meus esforços para mantê-la firme. "Você mentiu para mim. Disse que ia viajar. Eu comprei roupa nova, arrumei o cabelo, estava esperando por esse momento há uma semana inteira. E eu disse que a gente marca outro dia", ele replicou, agora falando mais alto, sem se preocupar com quem estava ouvindo. "Hoje, eu já tinha compromisso com a família da Patrícia. Você não pode aparecer aqui do nada exigindo atenção como se fosse o centro do universo. Família da Patrícia." As palavras ecoaram na minha mente como um eco doloroso. Para ele, eu já não fazia mais parte da família dele. Eu era apenas a mãe, uma figura do passado que ele tolerava por obrigação, mas que não tinha lugar real na vida nova que havia construído. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou definitivamente. A dor foi se transformando em uma raiva fria, calculista, que eu nunca havia sentido antes. Olhei ao redor da mesa. Vi os pratos caros, as taças de vinho importado, o ambiente sofisticado que ele estava desfrutando enquanto eu jantava sozinha no meu aniversário. Peguei minha bolsa, abri o zíper e tirei o celular de dentro. Fábio me olhou com curiosidade, provavelmente pensando que eu ia embora quieta, como sempre fazia quando ele me magoava. Dona Sônia tinha um sorrisinho de canto de boca, como se estivesse saboreando a humilhação que eu estava passando. Mas em vez de guardar o telefone e sair, liguei para o banco. "Alô, atendimento Banco do Brasil? Eu preciso cancelar alguns serviços da minha conta, por favor." A expressão no rosto do Fábio mudou instantaneamente. O ar de superioridade deu lugar a uma preocupação crescente quando ele percebeu o que eu estava fazendo. Patrícia arregalou os olhos, finalmente entendendo a gravidade da situação. Até Dona Sônia perdeu o sorrisinho cínico e ficou prestando atenção na ligação. "Sim, eu quero cancelar todos os cartões adicionais vinculados à minha conta. São 2 cartões de crédito e 1 de débito, todos em nome de Fábio Ferreira." Continuei, olhando diretamente nos olhos do meu filho enquanto falava. "Mãe, espera aí", ele disse, tentando pegar o telefone da minha mão. "O que você está fazendo? Para com isso." Afastei-me alguns passos e continuei a ligação.
Também quero remover a autorização dele como dependente da minha conta corrente. E cancele o seguro do carro que está no meu nome. Placa final 1578. O desespero no rosto dele era visível agora. Ele começou a gesticular nervosamente, tentando me fazer parar, mas eu estava determinada a levar aquilo até o final. 45 anos de sacrifício financeiro para dar conforto a um filho que me tratava como um estorvo mereciam uma resposta à altura. Perfeito, sim, quero tudo cancelado imediatamente. Pode ser feito agora? Ótimo, muito obrigada. Sam. Desliguei o telefone e guardei na bolsa, mantendo a mesma serenidade que ele havia demonstrado quando me humilhou publicamente alguns minutos antes. O silêncio na mesa era absoluto. As pessoas das mesas próximas tinham parado de conversar e estavam claramente prestando atenção no que estava acontecendo. Pronto, disse, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Agora você pode comemorar sua independência total. Não vai mais precisar aturar as bobagens da sua mãe. Fábio estava pálido. Sei que ele fez as contas rapidamente na cabeça. Sem os cartões que eu pagava, sem acesso à conta corrente, sem o seguro do carro, ele estava literalmente sem condições de manter o padrão de vida ao qual havia se acostumado. O salário dele era bom, mas não suficiente para bancar todas as despesas extras que eu cobria mensalmente. Mãe, você não pode fazer isso, ele disse, a voz agora bem diferente do tom arrogante de antes. Você não pode simplesmente cancelar tudo assim, do nada. Posso sim, respondi calmamente. São serviços no meu nome, pagos com o meu dinheiro. Dinheiro que eu juntei trabalhando 42 anos para garantir que você tivesse conforto na vida. Mas já que eu sou apenas um peso na sua existência, uma pessoa que faz você perder tempo, achei melhor liberar você dessa responsabilidade. Dona Sônia tentou intervir pela primeira vez. Escute aqui, Dona Edna. Isso é um exagero. Vocês são mãe e filho. Essas coisas se resolvem conversando, não fazendo drama em público. Virei-me para ela com uma calma que eu não sabia que possuía. A senhora tem razão, Dona Sônia. Essas coisas se resolvem conversando. Pena que seu genro preferiu mentir para mim em vez de ter uma conversa honesta. Agora ele vai aprender na prática o valor das coisas que eu proporcionava para ele. Patrícia finalmente falou, com uma voz pequena e insegura. Dona Edna, a senhora não acha que está exagerando? O Fábio só queria o quê? Interrompi. Mentir para a própria mãe para não precisar passar 2 horas comigo no meu aniversário? Humilhar publicamente a mulher que criou ele sozinha a vida inteira? Me tratar como se eu fosse uma intrusa na vida dele? O garçom se aproximou da mesa, claramente desconfortável com a situação. Desculpem incomodar, mas está tudo bem aqui? Alguns clientes estão... Está tudo ótimo, respondi antes que qualquer um deles pudesse falar. Eu já estava de saída mesmo. Tenham uma ótima refeição. Comecei a me afastar, mas parei e me virei para o Fábio uma última vez. Ah, e quando chegarem à conta deste jantar, você vai descobrir se os cartões ainda estão funcionando ou não. Espero que você tenha dinheiro suficiente na carteira para pagar a refeição da família da sua esposa. A expressão de pânico no rosto dele foi instantânea. Ele sabia exatamente quanto custava jantar naquele restaurante e sabia que raramente carregava dinheiro em espécie suficiente para cobrir uma conta tão alta. Sempre contava com os cartões que eu pagava para esse tipo de situação. Saí do restaurante com a cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Quando cheguei na calçada, pedi um táxi pelo aplicativo e esperei do lado de fora, respirando o ar fresco da noite que me ajudou a processar tudo o que havia acabado de acontecer. Durante os 15 minutos que esperei o carro, consegui ver através da vitrine do restaurante que a mesa deles havia se tornado um cenário de discussão intensa. Fábio gesticulava nervosamente, provavelmente explicando a situação financeira para as mulheres. Patrícia mexia na bolsa, claramente procurando por cartões ou dinheiro. Dona Sônia tinha uma expressão de indignação que eu conseguia perceber mesmo à distância. Quando o táxi chegou, entrei e pedi para o motorista me levar para casa. Durante todo o percurso, fiquei em silêncio, processando a magnitude do que havia acabado de fazer. Não me arrependi nem por um segundo da decisão,
mas sabia que nossa relação havia mudado para sempre naquela noite. Chegando em casa, me sentei na poltrona da sala onde sempre costumava aguardar as visitas dele, e finalmente permiti que as lágrimas que eu havia segurado durante todo o confronto saíssem. Não chorava pela perda do dinheiro ou pelos cartões cancelados. Chorava pelo filho que eu havia perdido, pelo homem em quem ele havia se transformado e pela relação que eu nunca mais conseguiria recuperar. Mas também chorava de alívio. Pela primeira vez em anos, tinha defendido minha dignidade. Tinha mostrado que não aceitaria mais ser tratada como cidadã de segunda classe na vida do meu próprio filho. Aos 68 anos, havia descoberto uma força que nem sabia que existia dentro de mim. O telefone tocou 3 vezes durante a noite, mas eu não atendi. Sabia que era ele, provavelmente tentando reverter a situação depois que percebeu as consequências reais das minhas ações. Mas naquela noite, eu precisava de silêncio para digerir tudo o que havia acontecido e para me preparar para as mudanças que estavam por vir na nossa relação. Porque uma coisa era certa: depois daquela quinta-feira no bistrô do Pelourinho, nada entre nós seria jamais como antes. A madrugada que se seguiu àquela quinta-feira foi uma das mais longas da minha vida. Fiquei acordada na cama, olhando para o teto, repassando cada momento do confronto, cada palavra que havia sido dita, cada expressão no rosto do Fábio. Por volta das 5 da manhã, consegui adormecer por algumas horas, mas acordei com uma sensação estranha, como se tivesse atravessado uma ponte e não houvesse mais volta. Na sexta-feira de manhã, enquanto preparava meu café, o telefone tocou novamente. Dessa vez, atendi, já esperando ouvir a voz do meu filho. E estava certa. "Mãe, a gente precisa conversar", ele disse, sem nem dar bom dia. A voz dele soava cansada, derrotada, completamente diferente do tom arrogante da noite anterior. "Agora você quer conversar?" Perguntei, mexendo o açúcar no café com movimentos calmos e medidos. "Ontem você disse que eu era uma perda de tempo." "Mãe, por favor, não complica mais a situação. Você sabe que eu não quis dizer aquilo. Foi o calor do momento. Eu fiquei nervoso com você aparecendo do nada no restaurante." Sentei-me à mesa da cozinha e tomei um gole do café antes de responder. "Eu apareci do nada no restaurante público que você estava frequentando depois de mentir que tinha viajado? Interessante essa sua versão dos fatos, Fábio." Houve um silêncio do outro lado da linha. Conseguia quase ouvir ele pensando em como reformular a situação para sair como vítima. Era uma habilidade que ele havia desenvolvido nos últimos anos. Sempre encontrar um jeito de fazer com que eu me sentisse culpada pelos problemas que ele mesmo criava. "Olha, mãe, eu sei que errei, tá bom? Mas você não precisava ter feito aquela cena toda. Humilhou a mim, a Patrícia e a sogra dela na frente de todo mundo. E cancelar os cartões foi um exagero absurdo. Humilhei vocês?" Repeti, sentindo uma risada amarga subir pela garganta. "Filho, você mentiu na minha cara. Me chamou de perda de tempo em público. Riu da minha cara quando eu te confrontei. Quem humilhou quem nessa história?" "Mãe, você está dramatizando. Eu só queria ter uma noite tranquila com a família da Patrícia. Não tem nada de mais nisso. Não tem nada de mais em mentir para sua mãe no dia do aniversário dela para jantar com outras pessoas? Realmente, Fábio, você mudou muito." Ele suspirou com irritação. "Mãe, para de frescura e vai reativar os cartões. Eu tenho conta para pagar, compromissos. Você não pode simplesmente cortar meu acesso ao dinheiro assim." A palavra frescura ecoou na minha mente como um tapa. Depois de 45 anos cuidando dele, minha dor por ter sido traída e humilhada era considerada frescura. Naquele momento, tive a certeza absoluta de que havia tomado a decisão correta. "Os cartões continuam cancelados", disse com uma firmeza que me surpreendeu. "E vão continuar assim até você aprender a me tratar com o mínimo de respeito." "Mãe, você não pode fazer isso comigo. Eu preciso desse dinheiro. Como é que eu vou pagar minhas coisas?" "Da mesma forma que milhões de brasileiros pagam as suas, com o próprio salário." Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Terminei meu café em paz, preparei meu almoço e decidi que ia passar o dia cuidando de mim mesma. Fazia tempo que não tinha um sábado inteiramente livre, sem me preocupar se o Fábio ia aparecer ou se precisava deixar comida pronta caso ele resolvesse visitar.
No início da tarde, a campainha tocou. Fui até a porta e vi através da janelinha que era a Patrícia, sozinha, com uma expressão constrangida no rosto. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. "Oi, dona Edna", ela disse, mexendo nervosamente numa bolsa cara que eu nunca havia visto antes. "A senhora tem alguns minutos para conversar?" "Depende do assunto", respondi, cruzando os braços. "É sobre ontem, sobre o que aconteceu no restaurante." Abri a porta e a deixei entrar, mais por curiosidade do que por gentileza. Ela se sentou na pontinha do sofá, como quem não pretendia ficar muito tempo. "Dona Edna, eu queria pedir desculpas pelo comportamento do Fábio ontem. Ele realmente exagerou. Falou umas coisas que não devia ter falado." Sentei-me na poltrona em frente a ela. "Patrícia, você é casada com ele há 3 anos. Isso foi um comportamento fora do normal? Ou é assim que ele sempre fala da mãe dele?" Ela baixou os olhos, confirmando minhas suspeitas. "Dona Edna, o Fábio, ele às vezes fica meio irritado quando fala da senhora. Diz que a senhora é muito grudenta, que não deixa ele viver a vida dele." "Grudenta", repeti, deixando a palavra ecoar no ar entre nós. "Interessante. E você? O que pensa sobre isso? Eu sempre achei que a senhora era uma mãe dedicada." "Minha mãe sempre comentou como a senhora fez sacrifícios para dar uma boa educação para o Fábio." "Sua mãe comentou?" Perguntei surpresa. Patrícia ficou ainda mais constrangida. "É que... bem, ela às vezes fala que o Fábio é muito dependente financeiramente da senhora. Que um homem da idade dele já devia estar pagando as próprias contas." Aquilo me surpreendeu. Sempre achei que Dona Sônia aprovava totalmente o comportamento do meu filho, que via com bons olhos ele ter uma mãe que bancava seus gastos extras. E por que sua mãe nunca disse isso diretamente para ele? Porque, bem, ela acha que é conveniente para nós que a senhora ajude com as despesas dele. Sobra mais dinheiro do salário dele para nós usarmos. A honestidade crua da resposta me deixou boquiaberta. Elas sabiam que estavam se aproveitando da minha generosidade. Viam isso como um benefício para elas, mas ainda assim me tratavam com desprezo. "Entendo", disse, levantando-me da poltrona. "E você veio aqui hoje para pedir o que exatamente?" "Para pedir para a senhora reativar os cartões do Fábio. Ontem foi muito constrangedor no restaurante. Ele não conseguiu pagar a conta, minha mãe teve que emprestar dinheiro para ele. Foi uma situação muito humilhante." "Humilhante para ele ou para vocês?" "Para todos nós." As pessoas ficaram olhando. O garçom estava impaciente. Minha mãe ficou furiosa. Caminhei até a porta e a abri, indicando que nossa conversa havia terminado. "Patrícia, diga para o Fábio que se ele quiser conversar comigo sobre reativar qualquer coisa, ele que venha pessoalmente. E que venha preparado para uma conversa de adulto para adulto, não para fazer chantagem emocional." Depois que ela saiu, liguei para minha vizinha, Dona Conceição, que sempre fazia questão de saber de todas as novidades do bairro. Se alguém estava comentando algo sobre o que havia acontecido, ela certamente saberia. "Conceição, é a Edna. Como você está?" "Ah, minha filha, eu estava até pensando em ligar para você. Ontem passou uns carros bonitos aqui na rua. Foi na sua casa?" "Não, não foi nada demais." "Por quê?" "É que a Raimunda disse que viu uma moça bem arrumada saindo da sua casa hoje cedo, parecendo meio apressada." Sorri para mim mesma. As vizinhas estavam de olho, como sempre. Era a nora do Fábio. Veio fazer uma visita rápida. "Ah, que bom! Fazia tempo que ela não aparecia por aqui. E o Fábio? Como está?" "O Fábio está aprendendo algumas lições importantes sobre a vida." No domingo pela manhã, decidi ir à missa na igreja do bairro, coisa que não fazia há semanas por sempre estar esperando uma visita do meu filho que nunca chegava. Durante a celebração, me senti mais leve do que havia me sentido em meses. Depois da missa, encontrei com Dona Marlene, uma antiga colega de trabalho que sempre perguntava sobre o Fábio. "E aí, Edna? Como está seu menino? Casado? Trabalhando? Deve estar uma bênção." "Marlene, meu menino está descobrindo que ser adulto significa ter responsabilidades. Está sendo um processo educativo para ele." Ela riu, pensando que eu estava brincando. "Ah, Edna, você sempre foi engraçada. Mas que bom que ele está indo bem. Filho criado com sacrifício sempre dá orgulho para a mãe." "Às vezes dá orgulho,
Às vezes dá trabalho. Depende de como eles usam os sacrifícios que fizemos por eles. Durante toda aquela semana, o Fábio ligou todos os dias, sempre com o mesmo discurso. Que eu estava exagerando, que ele havia pedido desculpas, que eu precisava reativar os cartões porque ele estava passando dificuldades. Mas em nenhum momento ele demonstrou arrependimento genuíno ou reconheceu que seu comportamento havia sido inaceitável. Na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana depois do incidente no restaurante, ele apareceu na minha casa sem avisar. Quando abri a porta, fiquei chocada com a aparência dele. Estava com olheiras, a roupa amarrotada, uma expressão de desespero que eu nunca havia visto antes. "Mãe, eu preciso conversar com você. Por favor, me deixe entrar." Abri a porta e ele entrou, indo direto se sentar no sofá onde costumava se esparramar quando vinha me visitar. Mas dessa vez, sentou-se na pontinha, com as mãos entrelaçadas, numa postura que demonstrava ansiedade. "Mãe, essa semana foi um inferno. Eu não consegui pagar a prestação do carro, tive que pedir dinheiro emprestado para abastecer, não consegui nem almoçar fora com os colegas de trabalho." "E?" perguntei, sentando-me na poltrona em frente a ele. "E eu preciso que você reative pelo menos um cartão, só um para as emergências. Fábio, você ganha quase R$ 4.000 por mês. Como é que não consegue pagar as suas contas básicas?" Ele ficou vermelho. "É que eu tinha alguns compromissos financeiros que dependiam do limite dos cartões." "Que tipo de compromissos?" "Coisas, gastos normais, restaurantes, presente para a Patrícia, combustível, essas coisas." "Gastos normais que totalizam mais de R$ 4.000 por mês?" Ele baixou a cabeça. "Mãe, eu me acostumei a ter aquele dinheiro extra. Não sabia como administrar só com meu salário." Aquela confissão foi uma revelação. Meu filho, aos 30 anos, nunca havia aprendido a viver dentro das suas possibilidades porque eu sempre cobri todos os excessos. Sem perceber, eu havia criado um adulto financeiramente irresponsável. "Fábio, você tem noção de quanto dinheiro eu gastava por mês cobrindo seus excessos?" "Não muito, né? Era só os cartões. Eram R$ 1.200 por mês, em média. Cartões, seguro do carro, celular, plano de saúde. R$ 1.200 que eu tirava da minha aposentadoria de 1.800. Ele levantou a cabeça, surpreso. "Tanto assim?" "Tanto assim. Eu vivia com R$ 600 por mês para que você pudesse ter conforto extra na sua vida." O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Pela primeira vez, ele estava fazendo as contas reais do que aquele arranjo financeiro significava para mim. Estava entendendo que meus R$ 600 mal cobriam alimentação, conta de luz e água, e que eu não comprava roupas, não ia ao cinema, não fazia nada para mim mesma há anos. "Mãe, eu não sabia que era tanto assim." "Claro que sabia, Fábio. Você só não queria pensar sobre isso porque era conveniente fingir que aquele dinheiro aparecia magicamente." Ele esfregou o rosto com as mãos. "Então o que eu faço agora? Como eu vou me organizar? Você vai aprender a ser um adulto de verdade. Vai fazer uma planilha dos seus gastos, cortar os supérfluos, viver dentro das suas possibilidades, como todo mundo faz. E se eu não conseguir? Então você vai passar necessidade até aprender. Como eu passei necessidade a vida inteira para garantir que você não passasse." Ele ficou me olhando em silêncio, e pela primeira vez em anos, vi no rosto dele um lampejo do menino que eu havia criado. Não era mais o homem arrogante que me humilhou no restaurante. Era um filho assustado, perdido, que finalmente estava entendendo as consequências dos seus atos. Mas eu sabia que aquela era apenas a primeira fase do seu arrependimento. Ainda faltava descobrir se ele era capaz de mudança real ou se estava apenas tentando me manipular para voltar à situação anterior. E eu estava determinada a descobrir qual dessas duas opções era a verdadeira. Nos dias que se seguiram àquela conversa reveladora, observei uma mudança no comportamento do Fábio, que, devo admitir, me pegou de surpresa. Ele começou a me ligar todos os dias, não para pedir dinheiro ou reclamar dos cartões cancelados, mas para contar detalhes do seu dia, pequenas coisas que não me contava há anos. "Mãe, hoje eu levei marmita para o trabalho pela primeira vez", disse numa terça-feira,
com um tom que misturava orgulho e constrangimento. Fiz um sanduíche de presunto e queijo, uma fruta, um suco. Economizei R$ 25 do almoço. Fiquei surpresa com aquele relato. Fazia anos que ele almoçava exclusivamente em restaurantes, usando sempre os cartões que eu pagava. A ideia de levar comida de casa havia se tornado impensável para ele, algo que associava com pessoas de menor poder aquisitivo. E como foi? Perguntei, genuinamente curiosa. Foi estranho. Os colegas estranharam também. Perguntaram se eu estava passando por dificuldades. Eu disse que estava aprendendo a ser mais econômico. Durante aquela semana, ele me mantinha informada sobre cada pequena economia que conseguia fazer. Cancelou a assinatura de 3 aplicativos de streaming que nem usava, começou a ir trabalhar de ônibus 2 dias por semana para economizar combustível, descobriu que podia comprar os mesmos produtos no supermercado comum em vez do gourmet onde costumava fazer compras. Mãe, você sabia que o mesmo sabonete que eu comprava por R$ 15 tem uma versão igual por R$ 4 no mercado do seu João? Contou-me numa quinta-feira, com uma descoberta que para ele parecia revolucionária. Era surreal ouvir um homem de 30 anos descobrindo conceitos básicos de economia doméstica que eu dominava desde os 20. Ao mesmo tempo, parte de mim ficava comovida com aquele esforço genuíno de adaptação, mas outra parte permanecia cética. Seria uma mudança real ou apenas uma estratégia temporária para me convencer a voltar atrás na minha decisão? Na sexta-feira daquela semana, Dona Conceição me procurou com uma informação intrigante. Edna, você soube que a nora do Fábio esteve na casa da minha prima Dulce ontem? Aquela que trabalha na loteria do centro. Patrícia foi na loteria? Perguntei, intrigada. Foi sim. A Dulce disse que ela estava perguntando sobre como fazer um cartão pré-pago. Dessas coisas para quem não tem conta em banco. Disse que era para o marido dela. Aquilo me fez pensar. Por que Patrícia estaria procurando alternativas financeiras para o Fábio em vez de simplesmente usar os recursos da própria família? Será que a família dela não estava disposta a ajudar como eu imaginava? No sábado seguinte, recebo uma ligação inesperada. Era Dona Sônia, a sogra da Patrícia, com uma voz educada, mas visivelmente tensa. Edna, você tem uns minutinhos para conversarmos? É sobre essa situação entre você e o Fábio. Claro, Dona Sônia. Estou ouvindo. Olha, eu sei que vocês tiveram uns desentendimentos, mas essa história de cancelar os cartões do menino está afetando todo mundo. A Patrícia está estressada. Ele está uma pilha de nervos. Isso não pode continuar assim. Dona Sônia, com todo respeito, mas os problemas entre mim e meu filho não afetam todo mundo. Afetam ele, que estava acostumado a viver acima das possibilidades dele. Mas Edna, você não acha que está exagerando? Ele é seu único filho. Vocês sempre tiveram uma relação tão boa. Interrompi educadamente. Dona Sônia, a nossa relação estava boa para quem? Para ele, que recebia tudo o que queria sem dar nada em troca? Ou para mim, que era tratada como uma obrigação inconveniente? Houve uma pausa do outro lado da linha. Olha, Edna, vou ser direta com você. A Patrícia e o Fábio estão planejando comprar um apartamento próprio no ano que vem. Eles já tinham contado com uma ajuda sua para a entrada. Aquela revelação me deixou perplexa. Eles haviam feito planos financeiros que incluíam meu dinheiro sem sequer me consultar. Pior ainda, Dona Sônia falava como se fosse uma obrigação minha colaborar com os projetos pessoais deles. Dona Sônia, em que momento eu disse que ia ajudar eles a comprar apartamento? Bem, eles assumiram que, sendo você a mãe, naturalmente contribuiria para o futuro do casal. Assumiram errado. Minha contribuição para o futuro do Fábio foi criar ele, educar ele, dar todas as oportunidades para que ele se tornasse um adulto independente. Se aos 30 anos ele ainda precisa de ajuda da mãe para comprar as próprias coisas, então eu falhei como educadora. O tom dela mudou, ficando mais ríspido. Edna, você está sendo muito dura com seu próprio filho. Hoje em dia é normal os pais ajudarem os filhos adultos, principalmente com o preço dos imóveis. É normal para quem tem condições de fazer isso sem se sacrificar. Eu vivo com uma aposentadoria de R$ 1.800, Dona Sônia. Não sobra dinheiro para bancar os sonhos de consumo de ninguém.
Depois que desliguei, fiquei refletindo sobre aquela conversa. Estava claro que a família da Patrícia havia criado expectativas financeiras em relação a mim que eu nunca soube que existiam. Eles viam minha aposentadoria não como meu sustento básico, mas como uma fonte de recursos para os projetos do casal. No domingo, o Fábio apareceu para almoçar comigo, coisa que não fazia há mais de um ano. Trouxe uma sobremesa da padaria, sentou-se à mesa comigo, comeu a comida caseira sem reclamar. Durante toda a refeição, foi educado, atencioso. Perguntou sobre minha saúde, sobre as vizinhas, sobre assuntos cotidianos que havia ignorado por muito tempo. Mãe, eu estava pensando, que tal se a gente voltasse a almoçar juntas aos domingos como a gente fazia antes? Antes de quê? Perguntei. Antes de eu casar. Lembro que você sempre fazia aquela farofa especial, aquela carne ensopada que eu adorava. Sorri, mas mantive o tom cauteloso. Fábio, isso é muito bonito. Mas você não pode achar que algumas visitas educadas vão apagar o que aconteceu. Eu sei, mãe. Eu sei que eu errei feio com você. Mas eu quero consertar as coisas entre a gente. E os cartões? Você ainda acha que eu deveria reativar eles? Ele hesitou antes de responder. Eu gostaria, óbvio. Seria mais fácil para mim. Mas eu entendo por que você cancelou. Eu estava mesmo me comportando como um ingrato. Aquela resposta me surpreendeu pela maturidade. Pela primeira vez, ele havia admitido que o problema não era a minha reação, mas o comportamento dele que motivou essa reação. E como estão as coisas em casa? A Patrícia e a sogra dela estão lidando bem com essa nova situação? Ele fez uma cara de desconforto. Para ser sincero, mãe, não muito bem. A dona Sônia fica fazendo comentários sobre como eu deveria resolver essa situação com minha mãe. A Patrícia fica estressada porque a gente teve que cancelar alguns planos que dependiam do dinheiro extra. Que tipo de planos? Uma viagem para o Nordeste que a gente ia fazer no final do ano. Um curso de culinária francesa que a Patrícia queria fazer. Algumas reformas no apartamento alugado onde a gente mora. Fiquei impressionada com o nível de dependência financeira que eles haviam desenvolvido em relação ao dinheiro que eu fornecia. Não eram apenas gastos básicos, mas projetos de lazer e luxo que eles consideravam normais e aos quais se sentiam com direito. Fábio, você percebe como isso soa para mim? Vocês faziam planos de gastar dinheiro que não tinham, contando com recursos que vinham da minha aposentadoria. Mãe, eu nunca pensei nisso dessa forma. Para mim, aquele dinheiro sempre esteve lá. Eu cresci sabendo que podia contar com você para qualquer coisa. E essa é exatamente a raiz do problema. Você cresceu achando que sempre ia poder contar comigo financeiramente, mas nunca aprendeu que eu também posso precisar contar com você. Ele ficou em silêncio, mexendo na comida do prato. Como assim, mãe? Fábio, eu tenho 68 anos. Daqui a alguns anos posso precisar de remédios caros, de cuidados médicos, de adaptações na casa. Você já parou para pensar nisso? A expressão no rosto dele mudou. Percebi que ele nunca havia considerado a possibilidade de que eu pudesse envelhecer e precisar de cuidados. Para ele, eu era apenas uma fonte inesgotável de recursos, não uma pessoa que também tinha vulnerabilidades e necessidades futuras. Eu nunca pensei nisso, mãe. Pois é hora de começar a pensar. Porque o dinheiro que eu estava gastando com seus luxos era o dinheiro que eu deveria estar poupando para minha própria velhice. Durante as semanas seguintes, observei uma mudança gradual, mas perceptível no comportamento dele. Começou a aparecer mais frequentemente, sempre trazendo alguma coisa. Uma fruta que havia comprado no trabalho, um doce que sobrara de algum evento, pequenos gestos que mostravam consideração. Uma tarde, ele apareceu com uma proposta inesperada. Mãe, eu estava pensando, e se eu começasse a te dar uma ajuda mensal? Não muito, porque meu orçamento está apertado agora, mas uns R$ 200 para ajudar com as contas da casa? Fiquei genuinamente surpresa. Era a primeira vez em 10 anos que ele oferecia dinheiro para mim, em vez de pedir. Por que você quer fazer isso? Porque eu percebi que durante todos esses anos, o fluxo de dinheiro sempre foi de você para mim. Nunca foi de mim para você. Isso não está certo. E a Patrícia? Ela concorda com isso? Ele fez uma expressão constrangida. Ela não gostou muito da ideia. Disse que R$ 200 por mês iam fazer falta no nosso orçamento.
Mas eu disse para ela que você fez sacrifícios muito maiores por mim durante anos. Aquela resposta me mostrou que ele estava começando a entender realmente a dinâmica distorcida que nossa relação financeira havia se tornado. Mas também revelou que estava enfrentando resistência da esposa, que claramente não via com bons olhos qualquer redução na renda disponível do casal. Fábio, eu agradeço a oferta, mas não quero seu dinheiro. Quero que você aprenda a administrar sua própria vida financeira primeiro. Então, como é que eu posso mostrar que mudei de verdade? Pensei cuidadosamente antes de responder. Continue fazendo o que está fazendo. Continue me visitando. Continue compartilhando sua vida comigo. Continue tratando nossa relação como importante. O dinheiro sempre foi uma consequência do carinho, nunca a causa dele. Naquela noite, depois que ele foi embora, sentei-me na varanda para processar tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Via sinais genuínos de mudança nele, mas também percebia que essa mudança estava gerando tensões no casamento dele. Dona Sônia continuava me ligando ocasionalmente, sempre com subtextos sobre normalizar a situação. E Patrícia havia se tornado visivelmente mais fria nas poucas vezes que nos encontramos. Estava claro que minha decisão de cortar o suporte financeiro havia criado ondas que se espalharam muito além da minha relação com o Fábio. Tinha afetado os planos, as expectativas e a dinâmica familiar de várias pessoas que haviam se acostumado a contar com aquele dinheiro extra. Mas, pela primeira vez em anos, sentia que meu filho estava realmente me vendo como pessoa, não apenas como um recurso financeiro. Estava aprendendo a valorizar nossa relação pelos aspectos emocionais, não pelos materiais. A questão que permanecia era: essa mudança seria duradoura o suficiente para resistir às pressões externas que ele estava enfrentando? Ou seria apenas uma fase temporária até que encontrasse outra forma de voltar ao padrão anterior? Eu estava prestes a descobrir. Dezembro chegou trazendo uma tensão no ar que eu conseguia sentir mesmo através das ligações telefônicas do Fábio. Sua voz estava diferente, carregada de um cansaço que não vinha apenas do trabalho. Quando perguntei se estava tudo bem, ele hesitou antes de responder. Mãe, preciso te contar uma coisa. As coisas em casa estão complicadas. Sentei-me melhor na poltrona, pressentindo que aquela conversa seria importante. Complicadas como? A Patrícia e a Dona Sônia estão pressionando muito para eu resolver a situação dos cartões. Elas dizem que eu estou sendo manipulado por você, que uma mãe de verdade não faria o próprio filho passar necessidade. Aquelas palavras me atingiram como uma bofetada. Depois de meses vendo uma evolução genuína no comportamento dele, descobrir que outras pessoas estavam trabalhando ativamente para sabotar esse progresso me deixou furiosa. E o que você respondeu para elas? Eu disse que você não estava errada, que eu realmente tinha me comportado mal. Mas elas insistem que você está sendo dramática demais, que está usando a dependência financeira para me controlar. A ironia daquela acusação era gritante. Por 45 anos, eu havia usado meu dinheiro para libertar meu filho de qualquer necessidade. E agora que o cortei, estava sendo acusada de usar isso para controlá-lo. A verdadeira manipulação financeira havia sido exatamente o oposto. Ele usando minha generosidade para manter um padrão de vida que não podia sustentar sozinho. Fábio, e você? O que pensa sobre isso? Eu estou dividido, mãe. Por um lado, entendo seu ponto de vista e sei que preciso aprender a me virar sozinho. Por outro, está sendo muito difícil aguentar a pressão em casa. A Patrícia mal conversa comigo. A Dona Sônia fica fazendo comentários ácidos toda vez que me vê. Durante os dias seguintes, a situação em casa dele foi se deteriorando. Ele me contava, em pedaços, sobre discussões que tinham à noite, sobre como Patrícia ameaçava voltar para a casa da mãe se ele não resolvesse aquela situação ridícula, sobre como Dona Sônia havia dito que um homem que não conseguia nem convencer a própria mãe a ajudá-lo financeiramente não merecia casar na família delas. A virada definitiva aconteceu numa sexta-feira de dezembro. Fábio me ligou no meio da tarde, claramente abalado, pedindo para vir conversar comigo urgentemente. Quando chegou em casa, estava com uma expressão que eu não via há anos. Determinação misturada com uma tristeza profunda. Mãe, aconteceu uma coisa hoje que mudou tudo.
Ele se sentou no sofá e respirou fundo antes de continuar. A dona Sônia veio me procurar no trabalho hoje. Apareceu lá na empresa. Pediu para falar comigo reservadamente. Aquilo me surpreendeu. Dona Sônia, indo até o local de trabalho dele, significava que a situação havia escalado para um nível que eu não imaginava. E o que ela foi fazer lá? Ela me ofereceu dinheiro. Disse que ia me dar R$ 2.000 por mês se eu cortasse completamente o contato com você. Fiquei chocada. Como assim? Ela disse que você é uma influência negativa na minha vida, que está me impedindo de crescer como homem, porque fico sempre correndo atrás da sua aprovação. Ofereceu para me bancar financeiramente se eu parasse de te visitar, de te ligar, de manter qualquer tipo de relacionamento. A crueldade daquela proposta me deixou sem palavras. Dona Sônia estava literalmente tentando comprar meu filho para me tirar da vida dele. E o mais chocante é que ela havia oferecido quase o mesmo valor que eu gastava com ele mensalmente, provando que tinha recursos para fazer aquilo, mas escolhia me deixar arcar com os custos. E você? O que respondeu? No primeiro momento fiquei sem reação. Depois uma raiva começou a subir dentro de mim. Olhei para ela e perguntei: a senhora está me oferecendo dinheiro para abandonar minha mãe? E ela? Ela disse que sim, que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para seguir em frente na vida, que você estava me segurando no passado, me impedindo de construir um futuro próspero com a Patrícia. Fábio levantou-se do sofá e começou a andar pela sala, claramente agitado com a lembrança daquela conversa. Mãe, foi naquele momento que eu entendi tudo. Entendi porque ela sempre me tratou com aquela educação fria. Entendi porque nunca gostou realmente de você. Entendi porque a Patrícia mudou tanto depois que casamos. O que você entendeu? Que elas sempre quiseram me isolar da minha família. Queriam que eu me tornasse completamente dependente delas, financeira e emocionalmente. Por isso nunca gostaram da nossa proximidade. Por isso ficaram tão bravas quando você cortou o suporte financeiro. Ele parou de andar e me olhou diretamente nos olhos. Sabe o que eu disse para ela, mãe? Balancei a cabeça, esperando a resposta. Eu disse: Dona Sônia, a senhora está oferecendo R$ 2.000 para eu trair a única pessoa que sacrificou a vida inteira por mim. A senhora realmente acha que eu sou esse tipo de homem? E saí da sala dela sem olhar para trás. Senti lágrimas subindo aos olhos. Depois de meses de incerteza sobre se a mudança no comportamento dele era genuína, finalmente tinha a prova definitiva de que meu filho havia encontrado novamente seus valores morais. E quando você chegou em casa, como foi a reação da Patrícia? Essa é a parte que mais me doeu, mãe. Quando contei para ela o que havia acontecido, esperando que ela ficasse indignada com a atitude da mãe dela, ela ficou furiosa. Comigo. Com você? Ela disse que eu era um idiota, que havia perdido a oportunidade da nossa vida de ter estabilidade financeira. Disse que eu escolhi uma mãe velha que não ia viver para sempre em vez de garantir nosso futuro. Aquelas palavras ecoaram na sala como um tapa. Patrícia havia reduzido nossa relação mãe e filho a uma questão financeira, como se o amor e a lealdade familiar fossem investimentos com prazo de validade. E aí eu entendi que casei com a pessoa errada. Percebi que a mulher que eu escolhi para dividir minha vida era capaz de me pedir para abandonar minha mãe por dinheiro. E pior, ficou brava comigo por eu ter recusado. Fábio voltou a se sentar, mas dessa vez mais próximo de mim. Mãe, eu preciso te pedir perdão. Não só pelo que aconteceu no restaurante, mas por ter deixado que essas pessoas me afastassem de você. Por ter permitido que elas plantassem na minha cabeça a ideia de que nossa relação era um problema. Filho, deixa eu terminar, mãe. Eu preciso falar tudo. Durante esses meses aprendi a viver com meu próprio dinheiro, a fazer minhas próprias escolhas, a ser responsável pelos meus atos. E sabe o que descobri? Que a pessoa que mais me apoiou nesse processo foi você, mesmo eu tendo te magoado tanto. Ele pegou minha mão. Você me ensinou uma lição que eu precisava aprender há muito tempo. Me mostrou que amor de verdade às vezes significa dizer não. Significa deixar a pessoa enfrentar as próprias dificuldades para crescer. E agora? Como ficam as coisas com a Patrícia? Não ficam. Hoje de manhã eu disse para ela que não vou mais aceitar que ela ou a família dela fale mal de você
ou tente me afastar da minha mãe. Disse que se ela não consegue aceitar isso, então talvez nosso casamento não tenha futuro. Aquela declaração me surpreendeu. Não esperava que ele tomasse uma posição tão definitiva. E ela? Ela disse que vai pensar. Mas sinceramente, mãe, eu já sei qual vai ser a resposta dela. E tudo bem. Eu prefiro reconstruir minha vida do zero do que viver num casamento onde tenho que escolher entre minha esposa e minha mãe. Nas semanas que se seguiram, acompanhei de perto o desenrolar daquela crise matrimonial. Patrícia realmente não conseguia aceitar que Fábio priorizasse nossa relação, e as discussões entre eles se tornaram cada vez mais frequentes e mais ácidas. Em janeiro, ela se mudou definitivamente para a casa da mãe. Fábio veio morar temporariamente comigo, enquanto reorganizava sua vida financeira e emocional. Foi um período estranho, mas ao mesmo tempo reparador. Voltamos a ter aquelas conversas longas que não tínhamos há anos, só que agora como dois adultos que haviam passado por uma experiência transformadora. Mãe, você sabe o que foi mais difícil nessa história toda? Ele me perguntou numa tarde de domingo enquanto almoçávamos juntos. O quê? Perceber que eu havia me tornado uma pessoa que eu mesmo não respeitava. Quando a dona Sônia me ofereceu aquele dinheiro, por um segundo eu considerei aceitar. E isso me assustou muito. Mas você não aceitou. Não, mas o fato de ter considerado me mostrou como eu havia perdido meu rumo moral. Estava tão acostumado a receber sem dar nada em troca que quase aceitei trair você por dinheiro. Em março, Fábio conseguiu alugar um apartamento pequeno, mas que cabia no orçamento dele. Me convidou para conhecer o lugar, um kitnet simples, mas limpo e bem organizado. Enquanto me mostrava cada cantinho, percebi um orgulho em sua voz que eu não ouvia há muito tempo. Está modesto, mas é todo meu, disse, abrindo as janelas para mostrar a vista. Cada móvel aqui foi comprado com o meu próprio dinheiro. Cada conta é paga com o meu próprio trabalho. E como se sente? Me sinto livre, mãe. Livre de verdade, pela primeira vez na vida adulta. 6 meses depois do episódio no restaurante, nossa relação havia se transformado completamente. Fábio me visitava 2 vezes por semana, sempre trazendo alguma coisa, sempre interessado em saber como eu estava. Começamos a sair juntos nos fins de semana. Cinema, shopping, caminhadas no parque. Coisas simples, mas que significavam o mundo para mim. Um dia, enquanto tomávamos sorvete na praça perto de casa, ele me fez uma pergunta inesperada. Mãe, você se arrepende de ter cancelado os cartões? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor coisa que fiz em anos. Mesmo sabendo que isso acabou com meu casamento? Filho, isso não acabou com seu casamento. Isso apenas revelou que tipo de casamento você tinha. A diferença é enorme. Ele sorriu e balançou a cabeça. Você tem razão, como sempre. Hoje, quase 1 ano depois daquele fatídico jantar de aniversário, posso dizer que recuperei meu filho de uma forma que eu pensava que não seria mais possível. Ele se tornou um homem responsável, independente, que me trata com o respeito e carinho que eu sempre merecer ter recebido. Às vezes me pergunto se poderia ter tomado essa atitude antes, se deveria ter cortado o suporte financeiro anos atrás. Mas então lembro que cada pessoa tem seu tempo para aprender as lições importantes da vida. O importante é que, quando finalmente precisou escolher entre o dinheiro fácil e a dignidade familiar, meu filho fez a escolha certa. E isso, para uma mãe, vale muito mais do que qualquer quantia em dinheiro. Olha, minha gente, chegando ao final dessa história que mudou completamente a minha vida e a do meu filho, eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre tudo o que aconteceu. Quando comecei a contar essa história, vocês viram como tudo começou com uma mentira simples, uma desculpa esfarrapada sobre uma viagem de trabalho que não existia. Mas o que descobrimos ao longo dessa jornada é que aquela mentira era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Durante 45 anos, eu criei um filho pensando que estava fazendo o melhor para ele. Trabalhei dobrado, me sacrifiquei financeiramente, abri mão da minha própria vida social e dos meus sonhos pessoais para garantir que ele tivesse tudo que eu nunca tive. E vocês sabem o que aconteceu? Eu criei um homem adulto que não sabia viver com as próprias pernas, que me via não como mãe,
mas como uma fonte inesgotável de recursos financeiros. Quando ele me humilhou naquele restaurante, rindo na minha cara e dizendo que eu era uma perda de tempo, uma parte de mim morreu naquele momento. Mas uma outra parte que eu nem sabia que existia, nasceu ali mesmo. Foi a parte de mim que disse: chega, não vou mais aceitar ser desrespeitada pelo próprio filho que eu criei com tanto amor e dedicação. A decisão de cancelar todos os cartões na frente dele, na frente da esposa e da sogra, não foi vingança. Foi educação. Foi a lição que eu deveria ter dado há muito tempo, mas que só tive coragem de dar quando fui empurrada contra a parede pela humilhação pública que ele me fez passar. Vocês viram como ele reagiu nos primeiros dias, né? Ligando desesperado, tentando me convencer de que eu estava exagerando, que aquilo era frescura minha. Mas aos poucos, conforme ele foi sentindo na pele o que significava viver apenas com o próprio dinheiro, começou a entender a dimensão dos sacrifícios que eu fazia por ele todos os meses. R$ 1.200. Esse era o valor que eu tirava da minha aposentadoria de R$ 1.800 todos os meses para bancar os luxos dele. Vocês conseguem imaginar? Eu vivia com R$ 600 para que ele pudesse ter vida de classe média alta. E o pior é que ele nem percebia isso. Achava que aquele dinheiro simplesmente aparecia magicamente na vida dele. A transformação que eu vi no Fábio durante aqueles meses foi algo que me marcou profundamente. Ver um homem de 30 anos descobrindo conceitos básicos como economizar no supermercado, levar marmita para o trabalho, andar de ônibus para economizar combustível. Coisas que qualquer pessoa aprende aos 20 anos, ele estava aprendendo aos 30 porque eu nunca deixei que ele passasse por essas experiências. E sabe o que mais me emocionou nessa história toda? Ver que no fundo mesmo, eu não havia perdido meu filho. Quando Dona Sônia ofereceu R$ 2.000 para ele me abandonar completamente, quando ele teve que escolher entre dinheiro fácil e lealdade familiar, ele escolheu o que era certo. Escolheu a dignidade em vez da conveniência. Isso me mostrou que todos aqueles anos de educação, de valores que eu tentei passar para ele, não tinham sido em vão. Estavam lá, adormecidos embaixo de anos de conforto excessivo, mas estavam lá. Só precisavam ser despertados por uma situação limite como aquela. A separação dele da Patrícia foi dolorosa de acompanhar, porque mãe sempre quer ver filho feliz no casamento. Mas eu percebi que aquele não era um casamento baseado em amor verdadeiro. Era um arranjo de conveniências onde meu dinheiro era uma peça fundamental. A prova disso foi a reação dela quando ele recusou a oferta da sogra. Uma esposa que realmente amasse o marido ficaria orgulhosa da integridade dele, não furiosa pela oportunidade financeira perdida. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, tenho um relacionamento com meu filho que eu pensava que nunca mais seria possível. Ele me visita por prazer, não por obrigação. Conversa comigo sobre a vida dele porque quer compartilhar, não porque precisa de alguma coisa. Me trata com respeito e carinho genuínos, não com aquela educação forçada de quem está fazendo um favor. E vocês sabem o que é mais interessante? Ele está muito mais feliz agora, vivendo de forma simples mas independente do que estava antes, quando tinha todo aquele conforto artificial. Descobriu que existe uma satisfação profunda em conquistar as coisas com o próprio esforço, em saber que cada objeto da casa dele foi comprado com o suor do trabalho dele. Essa história me ensinou várias lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que amor de mãe não significa fazer tudo pelos filhos. Às vezes, amar significa deixar eles enfrentarem as próprias dificuldades para crescerem como pessoas. Eu demorei 68 anos para aprender isso, mas nunca é tarde para mudar. A segunda lição é que respeito se conquista, não se compra. Durante anos, eu achei que comprando carinho através do suporte financeiro, eu estava garantindo o amor do meu filho. O que eu estava fazendo, na verdade, era criando uma relação de dependência que não tinha nada a ver com afeto verdadeiro. A terceira lição é que nunca é tarde para recuperar a própria dignidade. Aos 68 anos, depois de décadas sendo tratada como secundária na vida do meu próprio filho, eu encontrei forças que nem sabia que tinha para mudar aquela situação. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E a quarta lição, talvez a mais importante, é que família de verdade se reconhece nos momentos difíceis. Quando as máscaras caem, quando o dinheiro não está mais na mesa,
Quando as pessoas têm que escolher entre conveniência e caráter, aí a gente vê quem realmente importa na nossa vida. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter tomado aquela atitude drástica no restaurante, se eu faria tudo de novo. E a resposta é sim, faria tudo exatamente igual. Porque às vezes, para salvar uma relação, a gente precisa destruir a versão doente dela primeiro. Foi isso que eu fiz. Destruí a relação baseada em dinheiro para poder reconstruir uma relação baseada em amor e respeito mútuos. Claro que foi difícil. Claro que houve momentos em que duvidei se estava fazendo a coisa certa. Principalmente quando via o sofrimento dele tentando se adaptar à nova realidade financeira. Mas o sofrimento que constrói caráter é diferente do sofrimento que destrói a pessoa. E eu sabia que aquele sofrimento estava construindo o homem que ele deveria ter sido há muito tempo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela quinta-feira no bistrô do Pelourinho não foi o dia em que eu quase perdi meu filho. Foi o dia em que finalmente o encontrei de volta. Foi o dia em que uma relação doente morreu para que uma relação saudável pudesse nascer. Por isso que eu sempre digo para vocês, nunca aceitem ser desrespeitados, principalmente por pessoas que deveriam nos amar. Não importa se é filho, marido, neto, qualquer pessoa. Respeito não é opcional em nenhuma relação saudável. E se a pessoa só nos trata bem quando está recebendo alguma coisa em troca, então ela não nos ama de verdade. Gente, essa história deu muito trabalho para contar. Mexeu com sentimentos profundos, trouxe de volta memórias dolorosas, mas também momentos de superação que me enchem de orgulho. Por isso, eu peço muito para vocês deixarem o like neste vídeo, porque isso mostra que vocês valorizam o esforço que a gente faz aqui no canal para trazer histórias reais e emocionantes como essa. Se vocês ainda não se inscreveram no canal Vovó Lembrou, por favor, cliquem no botão de inscrição agora. Aqui a gente sempre traz relatos verdadeiros de pessoas que passaram por situações limite e conseguiram dar a volta por cima. São histórias de superação, de dignidade reconquistada, de pessoas que não aceitaram ser pisoteadas pela vida. E o mais importante, comentem muito aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, respondo sempre que posso e adoro saber da experiência de vocês. Alguém já passou por algo parecido? Já tiveram que tomar decisões difíceis para reconquistar o respeito da própria família? Contem suas histórias nos comentários, porque uma experiência sempre ajuda a outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Tem muitos vídeos antigos aqui no canal que vale a pena vocês assistirem. Histórias de avós que não aceitaram ser esquecidas pelos netos, de sogras que enfrentaram noras abusivas, de pessoas idosas que mostraram que idade é apenas um número quando se trata de defender a própria dignidade. Deem uma olhada na nossa playlist de histórias de superação, tenho certeza que vocês vão se identificar com alguma. Uma coisa que me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos diários para vocês é a contribuição através do Valeu Demais. Esse é nosso sistema de doação que ajuda a cobrir os custos do canal, desde o equipamento de gravação até os gastos com edição e produção. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme no nosso trabalho. Produzir conteúdo de qualidade todos os dias não é barato, gente. Tem equipamento que precisa ser mantido, tem luz, internet, todo o trabalho de pesquisa para trazer histórias autênticas e bem contadas. Quando vocês colaboram com o Valeu Demais, estão investindo diretamente na qualidade dos vídeos que assistem. Não precisa ser uma quantia grande. Qualquer valor ajuda e é muito bem-vindo. O importante é saber que vocês valorizam esse trabalho e querem que ele continue. Porque eu tenho muitas histórias ainda para contar, muitas lições de vida para compartilhar e quero continuar fazendo isso com a melhor qualidade possível para vocês. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Todo dia tem história nova aqui no Vovó Lembrou. Todo dia tem alguém compartilhando uma experiência que pode ajudar outras pessoas a passarem por situações parecidas. Uma última coisa que eu quero falar para vocês. Nunca subestimem o poder que tem para mudar uma situação ruim. Não importa a idade, não importa há quanto tempo aquele problema existe,
Sempre existe uma forma de reagir com dignidade e conquistar o respeito que merecem. Eu tinha 68 anos quando resolvi que não ia mais aceitar ser desrespeitada. Se eu consegui, vocês também conseguem. O primeiro passo é sempre o mesmo: decidir que merecem ser tratados com dignidade. Tudo o resto é consequência dessa decisão. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela paciência de assistir essa história longa, mas que precisava ser contada em detalhes para que vocês entendessem todo o processo de transformação que aconteceu. Deixem seus comentários, suas experiências, suas dúvidas. Inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. Deem o like se a história tocou vocês de alguma forma. E quem puder colaborar com o Valeu Demais, será sempre muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. E lembrem-se sempre: respeito não se mendiga, se conquista. E família de verdade é aquela que está presente nos momentos difíceis, não apenas nos momentos convenientes. Um abraço carinhoso de uma vovó que aprendeu que nunca é tarde para ensinar dignidade para quem a gente mais ama.